E o seu afastamento do processo. Isto é inadmissível. Isto é cambalacho. E nós temos que combater o cambalacho nos tribunais. Isso tem fortes indícios de corrupção. Há muito dinheiro em jogo. E nós assistimos neste momento à preocupação da direção do país, nomeadamente os vários órgãos de soberania, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, todos envolvidos, todo o país está envolvido em combate à corrupção, principalmente no Poder Judiciário. Nós vamos introduzir alguns incidentes processuais, nomeadamente vamos introduzir o incidente de suspeição contra a doutora Mires Bernardes, vamos introduzir uma reclamação no Supremo Tribunal, vamos pedir a inspeção a este processo e vamos entrar com uma queixa contra a doutora Mires por corrupção no Conselho Superior Judiciário e exigir que tomem medidas, que tenham a coragem de expulsar dos tribunais os magistrados corruptos. A empresa Luxor foi à falência deixando inúmeras dívidas ao nível internacional e nacional e acusada pelo mesmo advogado de estar a dever mais de $1 bilhão de custas judiciais aos tribunais. Contactado pela nossa reportagem, a juíza Mires Bernardo prefere não comentar de momento o assunto. Na empresa dos Correios vive-se uma situação de mal-estar. Um grupo de trabalhadores revoltou-se contra o diretor comercial por este ter denunciado ao governo um conjunto de irregularidades de ter pedido uma auditoria às contas da empresa. Quem não deve, não teme. É o recado do diretor comercial ao grupo dos trabalhadores da empresa dos Correios, incluindo a líder do sindicato, que Melquiades Garcia Neves diz terem se revoltado contra ele devido às denúncias de irregularidades graves que ocorrem na empresa dos Correios. Não sei porquê que se intimidam com o fato de eu ter pedido uma auditoria, uma auditoria de uma forma geral na empresa dos Correios. Na mesma carta eu mencionei algumas supostas anomalias, mas isso cabe aos auditores dizerem se eu estou correto ou não. Fiz a carta não com a intenção de prejudicar a empresa, mas muito pelo contrário, para que ela ande bem, porque eu posso dizer que a empresa dos Correios é uma empresa rentável. O diretor comercial e marketing diz ter feito várias denúncias nas cartas enviadas ao ministro de tutela, ao primeiro-ministro e ao presidente da Assembleia Nacional. É triste saber que até então continua-se ainda a constatar pagamento de indemnizações, desvios das correspondências, tudo isso devido a falha no sistema, Posso até recordar que ultimamente tivemos problema com um dos trabalhadores, que o caso foi entregue a PIC e tudo isso, mas porque o sistema também falha. Então, quando eu peço uma auditoria, podemos dizer que atualmente a empresa dos Correios tem um coordenador geral que tem poderes como se fosse o Conselho de Administração. Eu confesso que foi uma falha do governo da ADI em criar essa estrutura na empresa, dissolvendo o Conselho de Administração, criando uma estrutura única, uma pessoa única, com poderes como se fosse o Conselho de Administração. Que na mesma carta eu citava também algumas aquisições, de forma supostamente ilegal, algumas contratações, que eu posso dizer que é também de forma supostamente ilegal. Eu citei também na carta mesmo algumas assinaturas de acordos internacionais, sem o aval do ministro de tutela. E o que me estranha é que esse grupinho de trabalhadores não me deixa trabalhar, impedindo-me de entrar para trabalhar, invadiram a minha sala com ameaças, insultos. Ali eu fico estranho, olha, a empresa dos Correios, pronto, eles podem agir como se fossem, posso assim dizer, proprietários da empresa dos Correios, mas é bom que as pessoas saibam que a empresa dos Correios é uma empresa pública. Mas as denúncias de Melquiades Garcia Neves não ficam por aí.
Criar um serviço de papelaria, posso, por exemplo, dizer eu sou diretor comercial, mas não conheço fornecedor, nunca negociei com fornecedor, tudo é feito diretamente pelo diretor-geral, selecionou um fornecedor e mandou vir os produtos de papelaria para nós vendermos. Acontece que os produtos chegam com um preço que no nosso mercado não será possível vendê-lo. Eu posso perguntar, eu sou diretor comercial, mas não acompanhei a negociação. Eu sei da aquisição de máquinas fotocopiadoras, que eu não me lembro nunca de alguém ter me solicitado, Melquiades, olha, verifique essa máquina, faça um estudo de mercado, investigue o mercado. No meio das querelas profissionais existe um fardo que a empresa dos Correios carrega consigo e que é uma dívida de mais de 300 mil euros com os CTT de Portugal. Este, se calhar, é um dos problemas que mais treme a muitos. Se calhar, porque eu posso até dizer que os que ainda trabalham na empresa dos Correios e os que já não trabalham lá, se calhar veem Melquiades como um perigo. Se calhar sentem-se ameaçados pelo Melquiades. Ali eu volto a frisar, se alguém sabe que não deve, não pode temer. A empresa dos Correios tem sim um fardo com CTTs de Portugal, enorme. Eu posso dizer que, olha, neste momento é difícil nós, por exemplo, querer apurar alguma coisa na empresa dos Correios, porque os arquivos já nem existem, foram destruídos. Mesmo arquivos do departamento comercial. Eu levei quase um ano para poder apurar, vamos supor, alguns devedores da empresa. Por quê? Porque tinha que ir para entulhos, buscar faturas e capas, e que a empresa perdeu muito só devido à destruição de arquivos. Levamos muito tempo. E pior é que numa das visitas em que o ministro da tutela faz à empresa, a mesma líder sindical, como se calhar tem vídeo, olha, Melquiades tentaram debater se calhar num assunto que se calhar pode até afetar algumas famílias e tudo isso, decidiram primeiramente querer atacar Melquiades, que Melquiades é quem não está a fazer nada, mas muitas empresas, muitas instituições que têm sido solicitadas, contactadas pelo Melquiades no sentido de arranjar parceria, negociações para a empresa dos Correios, é testemunha de tudo isso. Só sei que a empresa dos Correios está a trabalhar para pagar essa dívida. Essa dívida que atualmente está a 300 e tal mil euros. Reembolsos postais, vales postais, que eram enviadas de formas escandalosas e que até então as pessoas não foram responsabilizadas, e a empresa hoje em dia, atualmente, nós estamos a desenvolver projetos, a desenvolver trabalho para pagar uma dívida que nós viemos e encontramos e que nós perguntamos quem fez essa dívida, de onde é que vem essa dívida, ninguém sabe explicar. O diretor comercial e marketing da empresa dos Correios explicou que todo o descontentamento contra a sua pessoa começou quando mandou acabar com o sistema de funcionamento de tesouraria dos Correios. O diretor dos Correios já reagiu. Lúcio Costa garantiu que, para esclarecer a situação, a direção já solicitou também uma auditoria do Tribunal de Contas. Lúcio Costa, diretor-geral dos Correios, Leonel Costa, diretor de Operação Postal e Nuno Will, diretor administrativo e financeiro, reuniram-se hoje para reagir às acusações de má gestão na referida empresa, denúncia feita pelo diretor comercial e marketing, Melquiades Neves. Esta nova direção dos Correios, que assumiu a gestão da empresa há cerca de 9 meses, foi alvo de várias acusações, entre elas o desvio de correspondência, bem como a aquisição de equipamentos sem o concurso público. Todas as decisões que nós estamos a tomar de uma forma coletiva. Tanto é que as nossas reuniões existem atas, e nessas atas nós temos, se verificar, também revela o nome do senhor Melquiades das Neves, que também assina as atas das decisões que nós tomamos aqui. Portanto, nós estamos a reabrir uma estação nossa, que é a estação da Trindade. E para essa reabertura da estação, nós decidimos adquirir alguns materiais de papelaria para a abertura da estação da Trindade. Fizemos um estudo de mercado a nível interno, isto está a cargo do setor administrativo e financeiro, pedimos fatura por forma de Lisboa, analisamos o preço e entendemos comprar os materiais na via direta, através de transferência bancária, em Portugal, devido ao preço mais baixo. E esses materiais serão expostos na segunda-feira. O desvio de correspondência que existe é de um funcionário que está entregue ao Ministério Público. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Deus expedientes para
todos os expedientes administrativos foram dados e o indivíduo está suspenso. O caso está entregue ao Ministério Público. Os acordos de serviço, nós estamos filiados na UPU, União Postal Universal, nós estamos filiados na ICEP. Mas para informar que esses acordos todos... A empresa informou o Ministério? E a ata está toda no Ministério. Sim. Foi enviado todos os documentos para o Ministério, a informar de todos os procedimentos legais. Quanto à dívida dos Correios para com a CTT de Portugal, os membros da direção da empresa disseram que se trata de um débito que se arrasta há mais de 15 anos e que nada tem a ver com esta nova direção. Em relação à contratação de pessoal para a empresa, Lúcio Costa negou categoricamente esta acusação. Eu não me lembro, até agora, na nossa gestão, de ter enquadrado uma e única pessoa. Nós não fizemos isso. As pessoas que passaram por cá foram por estágios, nos quais foi o Centro Budebud que pediu à empresa para admitir estagiários por um período de tempo determinado. Exatamente. Sem a nossa responsabilidade. É uma dívida que já vem já de cerca de 20 e tal anos ou 30. Como é que ele acusa a atual direção da empresa com a dívida? Nós estamos a amortizar a dívida, sendo-se que prevê que dentro de 12 anos a dívida estará amortizada. A dívida não é de hoje e nem é desta gestão. Para esclarecer melhor estas situações, o diretor dos Correios disse que enviou uma carta na manhã de hoje ao Tribunal de Contas solicitando uma auditoria à empresa. E já tomamos a decisão de enviar uma nota para a direção da inspeção e solicitar uma auditoria automaticamente. Uma gestão de 8 meses, 10 meses, e eu quero dizer que eu garanto-lhe que o resultado dessa auditoria nós vamos enviar para a televisão. Polêmica no seio da administração da empresa dos Correios. A 7ª reunião da Comissão Mista entre São Tomé e Príncipe e Angola deverá acontecer ainda neste primeiro semestre. A garantia é do Ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, e foi feita no decurso da visita que o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, efetua a Angola. A reportagem da Televisão Pública de Angola, TPA. No Palácio Presidencial, onde chegou pouco depois das 12 horas, Manuel Pinto da Costa foi recebido pelo homólogo José Eduardo dos Santos. A cerimônia de recepção começou com as honras militares. Seguiu-se a execução dos hinos nacionais. Os estadistas passaram em revista as tropas em parada e pousaram para a fotografia oficial. Seguiu-se a saudação das delegações ministeriais. Depois da cerimônia protocolar, os dois presidentes reuniram-se em privado. José Eduardo dos Santos e Manuel Pinto da Costa analisaram aspectos que visam o reforço das relações bilaterais e de cooperação. Angola e São Tomé têm relações históricas. E neste momento em que São Tomé atravessou este período atravessa este período de uma nova dinâmica do seu governo, é tão natural que os dois chefes de Estado se encontrem e analisem a situação bilateral entre os dois países, mas também olhar para outros problemas do continente africano que são de interesse para países que querem olhar para o futuro com as mesmas preocupações ou também discutindo soluções que alguns dos problemas requerem. E eu acho que esta visita calha bem neste momento em que São Tomé precisa de reforçar essas relações que são históricas. Estamos a caminhar agora, eventualmente, ver se podemos realizar nos próximos meses a 7ª Comissão Mista ou Comissão Bilateral entre os dois países, ver se podemos redinamizar esta nossa cooperação. E para confirmar o nível de excelência das relações entre os dois países, Natália Umbelina diz que o seu país decidiu avançar com a isenção de vistos de curta duração para os angolanos que pretendem visitar São Tomé e Príncipe. Esta é uma das decisões que nós tomamos ultimamente, era de facilitar de facto a entrada de angolanos com uma duração de 15 dias, em que ele pode ir e vir e entrar em São Tomé e Príncipe sem precisar de vistos. E quando é que isso começa? Imediatamente, o que vai facilitar de facto esta perspectiva de cooperação que nós queremos abrir
com a República de Angola. No final das conversações, o presidente José Eduardo dos Santos ofereceu um almoço oficial ao seu homólogo Manuel Pinto da Costa. Angola e São Tomé e Príncipe estabeleceram relações diplomáticas em fevereiro de 1978. Um ano depois, assinaram um acordo geral de cooperação. Na tarde de ontem, Manuel Pinto da Costa visitou a Zona Económica Especial em Viana e manifestou-se satisfeito com o crescimento de Angola. Uma reportagem também da TPA. O trabalho de homens e mulheres demonstra a importância que a Zona Económica Especial representa para o processo de industrialização do país. As unidades aqui instaladas respondem a necessidades de diferentes setores da economia nacional. O presidente de São Tomé foi ver como funciona este complexo industrial, onde 30 empresas das várias unidades montadas trabalham efetivamente. A visita começou na fábrica de tubos em PVC, material para atender às necessidades nos setores das águas e eletricidade. Depois, a Mioflex, unidade que produz mais de 40 mil colchões de espuma, 4 mil de molas e 8 mil almofadas por mês. Pinto da Costa passou também pelas fábricas de fechaduras, telhas metálicas e pela fábrica de tintas e vernizes, que emprega mais de 130 jovens. A impressão é altamente positiva, não? Quer dizer, então, que estamos a dar passos importantes para sairmos da fase de países produtores de matéria-prima para países que já entraram na fase de produto final. Isso quer dizer então, que é um passo qualitativo extremamente importante. De tal maneira que eu saio com... Quando visitei Angola a primeira vez em 1976, e se eu faço a comparação daquilo que eu vi em 76 com aquilo que eu vejo hoje, desse um passo de gigante. Há 2 dias houve uma decisão do Conselho de Ministros de São Tomé e Príncipe que os angolanos podem ir a São Tomé e Príncipe por 15 dias, quem for por 15 dias pode ir e não tem necessidade de visto. Isso quer dizer então que haverá oportunidades de muitos angolanos irem também a São Tomé e Príncipe colher as nossas experiências. Nessa troca de experiências São Tomé e Príncipe Angola, é isso que vai fazer enriquecer os nossos países e fortalecer ainda muito mais a nossa cooperação. A Zona Económica Especial Luanda-Bengo já é uma referência no processo de relançamento da indústria no país, visando a redução das importações, uma vez que já é opção, sobretudo no setor da construção civil. Em entrevista à televisão pública de Angola, o presidente da República garantiu que a sua visita só tem um propósito: tornar mais fortes os laços de cooperação que unem os dois países em todos os domínios. Manuel Pinto da Costa está em Angola para, segundo ele, tratar de finalizar aspectos que podem tornar a cooperação entre os dois países ainda mais forte e dinâmica. O presidente são tomense veio acompanhado da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e de altos funcionários da presidência de São Tomé e Príncipe. Para além das tradicionais áreas onde as relações são mais visíveis, como os petróleos, educação, telecomunicações, defesa e segurança, comunicação social, formação de quadros e cooperação empresarial, o chefe de Estado são-tomense considera que ainda é possível alargar mais esse intercâmbio. Nós podemos tornar essas relações cada vez melhor e cada vez mais forte. E essa minha visita, o objetivo é precisamente de consolidar e fortalecer ainda mais os laços de amizade e cooperação entre Angola e São Tomé e Príncipe e agir de forma que conheçamos uma nova dinâmica nessa cooperação que permita aos nossos agentes económicos terem a possibilidade de jogar um papel importante na aproximação e no fortalecimento das relações económicas entre São Tomé e Príncipe e Angola. Pinto da Costa diz que gosta de estar em Angola. Para além de visitar alguns empreendimentos socioeconómicos, o estadista são-tomense garante que quer também rever amigos e falar com a comunidade são-tomense, que é estimada em 22 mil cidadãos. E sempre que estou em Angola sinto-me bem, porque estou perante
Estou num país de amigos e vou ter a oportunidade de conhecer, de me informar sobre as realizações e os progressos que Angola vem conhecendo nesses últimos tempos. Angola e São Tomé mantêm relações desde as suas independências nos mais variados domínios. O Hospital de Monte Café vai ser transformado num centro policlínico no âmbito da parceria entre São Tomé e Príncipe e o Instituto Universitário de Taipei. A decisão já foi aprovada pelo Conselho de Ministros. O balanço da sessão foi feito esta tarde pelo porta-voz do Governo e Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bonjos. Comunicado do Conselho de Ministros. Sessão 8ª e 9ª sessões ordinárias do Conselho de Ministros. Quinta-feira, 4 e 11 de abril de 2013. Local, Palácio do Governo. Sob a presidência do Primeiro-Ministro Gabriel Costa, reuniu-se nos dias 4 e 11 de abril de 2013, no Palácio do Governo, a 8ª e 9ª sessões ordinárias do Conselho de Ministros. Do cumprimento da agenda dos trabalhos, destaca-se o seguinte. 1. Tendo em conta a absoluta necessidade do Governo buscar vias, meios e novos parceiros de cooperação suscetíveis de apoiar o financiamento do seu programa e, consequentemente, resolver os gritantes problemas da nossa população, o Conselho de Ministros examinou e aprovou a missão de trabalho do Sr. Ministro do Plano e Finanças a Timor-Leste, com vista à dinamização da cooperação econômica e reforço dos laços históricos e de solidariedade entre os dois povos e países. 2. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta relativa à isenção de visto de entrada e estadia no território nacional aos cidadãos angolanos por um período não superior a 15 dias, no âmbito das excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre os dois povos e países. 3. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta concernente à participação de São Tomé e Príncipe na Expo 2015 em Milão e orientou o ministro de tutela no sentido da mobilização de sinergias multissetoriais com vista à melhor promoção da imagem do país no referido evento. 4. O Conselho de Ministros foi informado sobre a evolução do processo de apreensão dos barcos nas águas territoriais, orientou a Guarda Costeira para reforçar os mecanismos de controlo e vigilância das referidas embarcações e uma vez mais, manifesta total firmeza no sentido de não se permitir que o Estado santomense seja palco de ações ilícitas. 5. O Conselho de Ministros, ao ser igualmente informado sobre a queda de um avião no nosso espaço aéreo, lamentou a triste ocorrência e orientou os serviços competentes para prosseguir com as operações de busca e salvamento e, paralelamente, mandou abrir um inquérito no sentido de averiguar os contornos desse infausto incidente. 6. O Conselho de Ministros obteve dos titulares da saúde e dos assuntos sociais e da educação, cultura e formação informações sobre o processo de implementação dos estatutos de carreiras profissionais dos respectivos setores e congratula-se com os avanços dos trabalhos na expectativa de uma solução de compromisso que satisfaça as partes, tendo em conta a atual situação financeira do país. 7. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de afetação do antigo Hospital de Monte Café para acolher o projeto de implementação de um centro policlínico no âmbito da parceria entre São Tomé e Príncipe e o Instituto Universitário de Taipei. 8. O Conselho de Ministros congratula-se com a mediação do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas e do acordo alcançado com vista a uma solução viável sobre o diferendo que opõe o operador turístico da Praia Inhama ao projeto do Parque Obô.
10º, o Conselho de Ministros analisou e aprovou os decretos-lei sobre bases do regime jurídico de telecomunicações dos domínios público e privado, regulamento de certificação de conformidade de equipamentos de telecomunicações e de radiocomunicações, a atribuição à Unitel STP SARL de uma segunda licença para o estabelecimento e exploração de uma rede de telecomunicações aberta ao público, bem como o respectivo caderno de encargos. Está criada a comissão encarregue de refletir e projetar o desenvolvimento nacional nos próximos 15 anos. A comissão, liderada pelo jurista Felinto Costa Alegre, foi recebida esta sexta-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. Trata-se de uma comissão criada pelo Governo com o apoio do PNUD, que tem o objetivo de refletir e auscultar a sociedade santomense para que se possa elaborar um relatório de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe nos próximos anos. As Nações Unidas têm incentivado os países a conduzirem uma reflexão que abrangente, inclusiva, que vá parta dos órgãos de soberania nos diferentes estados, mas depois parta para a administração pública, vá para a sociedade civil e então aí escuta as igrejas, os sindicatos, as associações culturais, enfim, uma auscultação mesmo abrangente, em que também os homens de negócios serão ouvidos, as associações patronais, as associações de produtores, enfim, aqueles que não têm voz, por exemplo, os marginalizados, toda a gente, é essa a nossa incumbência, ouvirmos todo esse tecido social em relação ao que queremos que São Tomé e Príncipe seja dentro dos 10, 15 anos. O trabalho da comissão, presidida por Felinto Costa Alegre, será realizado por etapas e deverá estar concluído em setembro. A primeira fase dessa auscultação, dessa reflexão, está previsto terminar em finais de maio, princípios de junho, ao longo de todo o mês de junho. Mas depois haverá uma segunda fase que irá até setembro. Portanto, é este o período, a duração global da consulta, da reflexão, até setembro. A comissão, criada há cerca de 2 meses, subdivide-se em 3 grupos. O primeiro é responsável pelas questões económicas e financeiras, o segundo está focado nas questões institucionais e de boa governação e o último encarrega-se de auscultar as pessoas em relação ao desenvolvimento humano para os próximos anos. As Nações Unidas criaram uma força especial com a ordem de combater os rebeldes no movimento 23 de março e responder com fogo real a qualquer ataque. É a primeira vez que a ONU toma uma decisão destas em relação a uma força de manutenção da paz. As Nações Unidas decidiram criar uma força especial para combater os rebeldes na República Democrática do Congo, junto à fronteira com o Ruanda. A notícia foi bem acolhida pelas autoridades de Kinshasa, para quem uma força de 2.000 homens pode trazer uma esperança de paz. Esta força, que vem juntar-se aos 20.000 homens que estão estacionados no país, tem ordem para combater os rebeldes do movimento 23 de março, M23, e responder com fogo real a qualquer ataque. O M23 diz que também vai responder com fogo se vier a ser atacado por esta nova força da ONU. É a primeira vez que a ONU toma uma decisão destas em relação a uma força de manutenção de paz. Os 20.000 capacetes azuis que estão neste momento na República Democrática do Congo são vistos pela população como demasiado passivos. As eleições no Mali serão realizadas em julho. A garantia do primeiro-ministro maliano, que esteve pela primeira vez no norte do país desde a intervenção francesa contra os rebeldes islamitas.
O primeiro-ministro do Mali garantiu em Gao que as eleições terão lugar como previsto em julho. A visita de Diango Sissoko constituiu a primeira de um alto responsável do governo ao norte do país desde a intervenção francesa contra os rebeldes islamitas. Apesar das dúvidas persistentes sobre a capacidade do executivo de Bamako para organizar o escrutínio e reafirmar a autoridade sobre as regiões do norte, Sissoko afirmou que tudo está a postos para garantir o sucesso da missão. Depois da retirada da primeira centena de paraquedistas, o contingente de soldados franceses é agora de um pouco menos de 4.000 homens, que asseguram com os aliados africanos grande parte da segurança no norte do Mali. A França tem pressionado com o calendário eleitoral na esperança de reduzir o contingente a 1.000 soldados até ao fim do ano. A Coreia do Norte prepara o lançamento de um míssil para comemorar o aniversário do nascimento de Kim Il-sung. Isto numa altura em que a sua vizinha do Sul não acredita que Pyongyang consiga incluir ogivas nucleares nos mísseis. A Coreia do Sul não acredita que o Norte consiga incluir ogivas nucleares nos mísseis, ao contrário do que diz o relatório dos serviços secretos militares americanos. Isto enquanto Pyongyang prepara o lançamento de um míssil para comemorar o aniversário do nascimento de Kim Il-sung. Depois do líder da NATO, foi a vez do secretário de Estado norte-americano John Kerry ir a Seul para analisar a situação com as autoridades sul-coreanas. Os Estados Unidos estão a acompanhar de perto a crise. John Kerry prometeu apoio à presidente sul-coreana. Vamos defender os nossos aliados, a Coreia do Sul, o Japão e outros países. Vamos defender-nos a nós próprios e Kim Jong-un vai ter de perceber, e eu penso que percebe, as consequências que teria um conflito. John Kerry foi recebido com protestos que pedem negociações de paz com Pyongyang. Outra parte com um papel importante a desempenhar nesta tensão é a China, que muitos veem como um mediador ideal. O presidente Xi Jinping visitou um navio de guerra que está a fazer exercícios militares junto à fronteira com a Coreia do Norte. O país acompanha a situação de perto, mas desmente que esteja a concentrar tropas na zona da fronteira. De abril, Dia Mundial da Saúde 2013. Hipertensão arterial ou tensão alta pode ser evitada e tratada. Em São Tomé e Príncipe, nos últimos anos tem havido situações graves de hipertensão arterial em jovens e adultos. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A Jornada Mundial da Saúde, em 2013, é dedicado ao combate à hipertensão arterial. Todos nós somos responsáveis para mantermos o nosso coração saudável. Consumir um pouco de sal, diversificar e equilibrar os alimentos, incluindo frutas e legumes, beber muita água, moderar as bebidas alcoólicas, refrigerantes, doces e alimentos açucarados e gorduras. Não fumar, manter o peso equilibrado e praticar atividade física regular pelo menos 30 minutos por dia ou 50 minutos 3 vezes por semana. Controle a atenção. A minha família é muito importante para mim, mas como trabalho fora e com tantas tarefas em casa, resta-me muito pouco tempo para eles. O pior para mim é a roupa. Depois de uma semana é tanta que passo horas a esfregar no tanque. Quando a minha vizinha falou da lavandaria popular, decidi experimentar. Eu nem queria acreditar. Lavandaria Popular, onde você poderá lavar a sua roupa com apenas 100.000 dobras, com detergente e sabão incluído. Em menos de uma hora, toda a minha roupa estava bem lavada e cheirosa. Assim, poupo tempo e dinheiro. Graças à Lavandaria Popular, agora tenho mais tempo para mim e para minha família.
lave, seque e leve. Lavanderia popular é tão fácil. O Parlamento Mundial da Juventude sobre a Água em São Tomé e Príncipe organiza nesta quinta-feira, a partir das 17 horas, no Centro Cultural Português, um concerto musical de jovens cantando sobre a água. A água é vida e a juventude é o futuro. Por isso, venha e participe conosco neste concerto animado pela banda Vivique Moreno, acompanhado dos cantores Kilazi e Anik Delas. Convidamos a todos a se juntarem a nós para ouvir e discutir o poder da juventude como catalisador para a mudança. Casino São Tomé. Raspe e ganhe. Agora, na compra de cada rolo de 50 fichas, o Casino de São Tomé oferece uma raspadinha. Raspe e habilite-se a ganhar um fim de semana no Ilhéu das Rolas, jantares no Passante Miramar, garrafas de whisky e muito mais. Sabia que o Casino São Tomé já distribuiu mais de 10 bilhões de dobras? Casino São Tomé, onde ganhar é a sua maior chance. A nova geração Mitsubishi L200. Você vai adorar ainda mais essa carrinha. Tudo bem, ela veio para seduzir. Nova Mitsubishi L200 4x4, equipada com airbags, com potência, resistência e segurança. Mitsubishi, by CFL. São Tomé e Príncipe. O nosso país é membro do Sistema das Nações Unidas na defesa do direito de qualquer cidadão à liberdade de ideias e de opinião. E o veículo maior para o exercício desse direito é a comunicação social. Exerça o seu direito com verdade, transparência e responsabilidade. E quando essa liberdade lhe for negada, contacte o Conselho Superior de Imprensa, a mais alta autoridade independente para a comunicação social. Todo o cidadão deve contribuir para a transparência e reforço e consolidação da nossa democracia, pelo progresso de São Tomé e Príncipe e bem-estar de todos nós. Conselho Superior de Imprensa. Escreva para csi@cstom.net. Começa um novo capítulo na tua vida com crédito universitário. Apoiamos a tua formação superior no país ou no estrangeiro, com prazos alargados até 84 meses. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Apostamos no teu futuro. O presidente do Governo Regional foi recebido hoje pelo presidente da Assembleia Nacional. José Cardoso Cassandra foi à Casa Parlamentar dar a conhecer a Alcino Pinto dos resultados do ciclo de conferências que foram realizadas ultimamente na Ilha do Príncipe. Depois de ter realizado na região autónoma do Príncipe um ciclo de conferências sobre o desenvolvimento, o presidente do Governo Regional deslocou-se a São Tomé para apresentar ao presidente da Assembleia Nacional o resultado e os objetivos deste ciclo de conferências. No quadro do ciclo da conferência que nós levamos, fizemos no Príncipe, viemos dar conta ao senhor presidente da Assembleia sobre o objetivo central deste ciclo de conferências e viemos ver com o senhor presidente a melhor forma como apresentarmos aqui na Ilha Maior o resumo dessas conferências, onde nós encontramos uma abertura total do senhor presidente da Assembleia e que aconselhou-nos mesmo a forma como podermos apresentar isto aqui às autoridades aqui em São Tomé, à sociedade civil, aos partidos políticos.
Durante o encontro, as duas partes analisaram também a situação política do país. Aproveitamos também o encontro para falarmos sobre a situação política nacional, onde o Sr. Presidente mostrou-se bastante preocupado com alguma crispação que nós vamos tendo a nível político no país. Eu julgo que nós temos que avançar para consensos. Nós temos que encontrar consensos relativamente aos grandes problemas que o país atravessa. A nível da justiça, a nível da nossa Constituição, ao nível do nosso desenvolvimento econômico. E é só com esses consensos é que nós pensamos que podemos resolver os grandes problemas políticos que nós temos. A sala de audiências do Palácio dos Congressos foi onde decorreu o encontro. Por outro lado, Alcino Pinto recebeu também em audiência o embaixador da Bélgica. É pela primeira vez que Charles Delogne encontra-se com o presidente da Assembleia Nacional. O embaixador da Bélgica foi acreditado em maio do ano passado. Hoje manteve um encontro de cortesia com o presidente da Assembleia. Foi uma visita de cortesia. Eu entreguei a minha carta de credenciais ao presidente há já um ano, no mês de maio do ano passado. Venho aqui em São Tomé e Príncipe para a segunda vez e é a primeira vez que faço uma pequena visita ao presidente da Assembleia Nacional. Segundo o diplomata belga, poderá haver possibilidades de uma cooperação parlamentar entre os dois países. Existem possibilidades de ajuda, sim. Acho que a primeira condição é que os membros do Parlamento de São Tomé vão a Bruxelas para fazer conhecência de seus colegas belgas, a primeira condição para desenvolver laços de cooperação. Em São Tomé, o Reino da Belga tem financiado alguns projetos ao nível da segurança marítima e também o projeto Agripalma, a maior empregadora belga em São Tomé. A campanha de luta contra a tuberculose esteve hoje na Praia Gamboa. A mensagem que os organizadores levaram à população local é de que a tuberculose, apesar de ter cura, é contagiosa. A campanha de luta contra a tuberculose chegou hoje à localidade de Praia Gamboa. Os organizadores da campanha levaram à população a mensagem de que a tuberculose é uma doença muito contagiosa, mas ela tem cura. No âmbito das atividades de 24 de março, que é o Dia Internacional de Luta contra a Tuberculose, estamos a realizar palestras em algumas localidades, a levar mensagens sobre a tuberculose, como prevenir, o que se trata, quais são as medidas que devemos tomar para evitar a contaminação de uma pessoa para outra. Durante a campanha, a equipa do projeto de luta contra a tuberculose promoveu concursos e representações teatrais para atrair a atenção das populações de Praia Gamboa. Nós vamos falar com as pessoas, conversar com as pessoas, depois vamos fazer algumas perguntas relacionadas com o tema e aquelas pessoas que acertarem na nossa resposta vamos dar um prêmio. Qual é o prêmio? São coisas simbólicas. Alguma quantia em dinheiro ou bens materiais? Não, são coisas de dia a dia, materiais. A participação das pessoas esteve muito aquém das expectativas, já que a maioria dos moradores esteve preocupado com os seus afazeres. A vida dos são tomenses é o título de uma exposição de 25 obras patentes na Aliança Francesa. Os artistas Manuel Seita e Adilson Chong expuseram aquilo que é o cotidiano dos são tomenses para brindar o público durante 15 dias. Disse certa vez um pensador que a verdadeira arte está na natureza, numa bela paisagem, numa mesa de banquete, no dia a dia e nas pequenas coisas. Mas exprimi-la não é uma capacidade para todos. Manuel de Seita e Adilson Chong são um dos poucos com essa graça concedida pelo Divino e estes quadros são a prova disso.
25 obras de arte expostas na Aliança Francesa sobre o tema A Vida dos Santomenses. 10 de Manuel de Seita e 15 de Edilson Chong. Eu inspiro a nossa maneira de viver, dia a dia em Santo Tomé. Por isso que o título da obra, o título da exposição fala sobre a vida de Santo Tomenses. Isso inspira as coisas que a gente faz dia a dia, a nossa maneira de viver, a nossa tradição, a nossa maneira de encarar as coisas, ver. Então é necessário também aplicá-la na tela. Eu pinto porque eu gosto de arte. Eu gosto de pintar por isso. Eu já pinto já há vários anos e gosto muito. A primeira minha exposição individual, o título foi Mulher. A mulher é o título da primeira minha exposição individual. E essa coletiva são tantas. Eu gosto de trabalhar mais com textura. É surrealismo, figurativo. Eu gosto de fazer tudo um pouco. E nessa exposição eu fiz mais figurativo. A inspiração e a beleza não vêm de muito longe. Basta prestar atenção aos mínimos detalhes normais e acrescentar um toque de mestre. O título dessa exposição é Vida dos Santomenses. E isso inspira-nos a fazer obras, peças, quadros bonitos, que têm a ver com a realidade de Santo Tomense. E o que você pintou nos seus quadros? Gosto de trabalhar a figura mulher. A figura mulher é importante porque eu vejo que a mulher desempenha muito papel importante na nossa sociedade. A mulher é a nossa mãe e não só. Tem que cuidar do filho. Tem um quadro aí atrás que fala de o bebê está no colo da mãe. A mulher também vai para a roça, escolhe café, o cacau. E isso inspirou-me bastante. Quebra de cacau, paleia de peixe, lavandaria, rapariga na varanda. A tradição, entre outros, são títulos de algumas das muitas obras aqui representadas que deixou encantado o público. Já tive a parabenizar tanto o Edilson como o Manuel, porque vejo muita qualidade nas suas obras, algo que eu desconhecia, mas espero que o desconhecimento seja apenas meu, porque caso contrário eu de facto aconselharia a levar essa exposição para mais pessoas, porque de facto temos aqui valores que muitas vezes desconhecemos, não é? Dissemos que o nosso país é subdesenvolvido, mas se olharmos bem para essas obras que aqui estão, eu acho que podemos de facto equiparar a muitos países ditos desenvolvidos. Por isso é de salutar e parabenizar exatamente a organização e particularmente os artistas. As obras continuam patentes ao público por 15 dias, na Aliança Francesa. Euclides Amadeu com a reportagem sobre a exposição A Vida dos São Tomenses. E em São Tomé arrancam este fim de semana os campeonatos da primeira e segunda divisões. A Cruz Vermelha recebe a Pré-Cruz e a Udra de Angulares defronta o Vitória Futebol Clube do Riboque. 2 jogos considerados de pratos quentes desta primeira jornada. Os jogos do campeonato serão disputados nos diferentes campos dos jogos, sob o lema Todos pelo futebol sem violência. Neste início do campeonato de futebol da primeira divisão, já neste sábado, é o jogo considerado de prato quente da primeira jornada. A Cruz Vermelha de Almeirim, na máxima força, recebe o vice-campeão em título, o Sport da Pré-Cruz, equipa com fortes investimentos e apostado na rivalização do título. O jogo, que deveria ser disputado no campo de Almeirim, ao que tudo indica, deve ser transferido para a relva sintética do Nacional 12 de Julho. Os restantes jogos do sábado colocarão frente a frente as equipas da Aliança de Pantufo e da UDSCAI de Aguaizé no campo de Pantufo e o Rio de Rei
Paixão Grande no campo de Santo Amaro. Todas as partidas com início às 15 horas. Para domingo, outro prato forte vai para o jogo e colocará frente a frente a Udra de Angulares, também fortemente investida para este campeonato, e o Vitória do Riboco, o eterno candidato ao título. O jogo, que também é agendado para o campo da Ribeira Peixe, pode ser transferido para o Estádio Nacional 12 de Julho. A jornada de domingo ficará completa com a partida a ser disputada entre o Desportivo de Guadalupe e o Juba de Diogo Simão no campo de Guadalupe às 15 horas. Referente à segunda divisão, no sábado com início às 14h30, o 6 de setembro defrontará a Ribeira Peixe na relva sintética do centro de estágio, enquanto o Desportivo Correia recebe no seu reduto o Bombom a partir das 15 horas. No domingo, a bola volta a girar para o cumprimento da jornada do campeonato do segundo escalão, com o Santana a receber em casa a equipa de Neves, que está na máxima força para a nova temporada. O Agrosport Monte Café defronta no seu campo o Trindade Futebol Clube, com início às 15 horas. E finalmente o Sporting de Santo Tomé mede forças com a Amadora de Agostinho Neto, no campo do Riboco, jogo marcado para as 14h45. E enquanto a bola rola já neste fim de semana para o arranque dos campeonatos da primeira e segunda divisões, na região autónoma do Príncipe, os amantes do desporto rei ainda vão ter que esperar pelo próximo fim de semana. Olhamos o país e o mundo e desta forma colocamos ponto final a esta edição informativa. Em nome de toda a equipa, boa noite e bom fim de semana.